Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre O Ritual, filme de 2025, dirigido por David Middle, filme recente, tá? Assim, me senti decepcionado com a experiência que eu tive, é um filme, já adianto, fraquíssimo, tá? Um filme com uma base pseudo-documental que não dá certo, e é um filme que já consegue mentir, consegue ser enganoso, tá na propaganda de marketing. Infelizmente a equipe de marketing desse filme mandou muito mal ao colocarem isso aqui no slogan. Vocês podem ver na tela aí, ó, o pôster, o slogan vem disso aqui, ó, a história que inspirou O Exorcista. Isso é absolutamente falso. Se você for assistir O Ritual, por favor, desconsidere essa frase aqui que você está lendo aqui em cima, tá? Não leve isso a sério, porque isso não é verdade. O William Peter Blatty, para quem não sabe, quando ele escreveu o clássico O Exorcista, o romance de 1971, ele teve como inspiração o caso, tá, que aconteceu em 1949 do Roland Doe em Maryland. Esse foi o caso que ele usou, tá, como base de inspiração para criar essa história, tá? O Ritual, por outro lado, ele é baseado no caso real da Anna Eklund, tá, em 1928, que aconteceu nos Estados Unidos, que é considerado por muitos um dos relatos de possessão mais bem documentados da história. Inclusive a revista Time, na época, publicou, né, uma matéria acerca desse assunto que acabou atingindo um número considerável de pessoas, acabou atingindo cerca de 300 mil pessoas mais ou menos, tá? E aí foi um caso que ganhou bastante repercussão midiática na época, tá? Acabou atraindo a atenção do público, tá? No geral. E aí o filme ele é baseado em fatos, né, em tese. Então ele acaba apelando para essa autoridade, tá? Acaba usando no marketing, né, acaba vendendo a ideia de que o filme é baseado, né, no exorcismo, nesse caso de exorcismo da década de 1920, tá? No final da década de 20, 1928, tá? O exorcismo da Anna Eklund, né? Que aí muitos diziam que ela estava apresentando comportamentos assustadores, né? Aversão a objetos religiosos, falar em línguas desconhecidas, tá? E aí o padre Theophilus, né, realizou uma série de rituais de exorcismo que duraram então cerca de meses, né? E aí com isso eles tiveram como base de inspiração, tá, para fazer esse longa, só que com isso eles têm que mentir dizendo, né, que o Exorcista teve como base esse caso, como falei, o que não é verdade, tá? E, inclusive o clássico do Friedkin de 1973 é o filme que sempre vai ser base de referência para longas de terror desse tipo. Filmes de terror com temática de exorcismo e possessão, têm se tornado bastante comuns, tá? Considerando a bagagem cultural que todos nós temos, né, de tudo o que foi criado, né, na indústria cinematográfica de 4 décadas para cá, com tudo que a gente vê acumulando de experiência, né, a gente percebe uma tradição que iniciou justamente com o longa original do Friedkin de 1973. Porém, falando de ritual em si, né, falando desse filme especificamente, você tem aqui um projeto de orçamento baixo, tá? Você tem um projeto, um filme muito mal filmado, mal dirigido, mal produzido, inclusive, tá? Ele foi filmado com câmera na mão, tá? Para dar um ar de pseudo-documentário, então ele tem essa base pseudo-documental que não é nada diferente do que você poderia esperar de uma produção que consegue ser mentirosa, tá? No marketing. Você tem um filme de terror e de exorcismo bastante genérico, tá? A falta de originalidade é nítida. Você percebe que a base narrativa, a base de roteiro, ela é absurdamente fraca e rasa. Personagens que não são, tipo assim, nem um pouco memoráveis, tá? E você tem aqui a presença do Al Pacino, que é uma grande lenda do cinema, tá? Que em alguns momentos da carreira ele aceitou até trabalhar em projetos menores, pegando qualquer papel para poder pagar as contas, tá? Só que a gente sabe que é um ícone consagrado na indústria do cinema, um grande ator, assim como Dan Stevens, tá? E aí, com certeza, esse filme é um dos pontos baixos na filmografia de ambos os atores. E o filme, no meu ponto de vista, ele tem um desenvolvimento precário. É um filme que conseguiu, tá, um acordo de distribuição, tá, de várias empresas, justamente por ter
o Al Pacino aqui presente no filme. A trama acompanha os padres Theophilus, interpretado por Al Pacino, e Joseph Steiger, interpretado por Dan Stevens, que a todo custo tentam deixar de lado suas diferenças para salvar uma jovem supostamente possuída, a Emma Schmidt, interpretada por Abigail Cohen, através de uma série de exorcismos. Bom, esse filme também tem como base um livro de 1935, Begone Satã, que detalhou o processo, desse exorcismo, que é considerado o mais bem documentado de todos os tempos, tá? Só que durante o filme, quando a gente vai assistindo o desenvolvimento, tá, da trama, a gente vai percebendo que parece, dá uma leve impressão de que a produção, eles fizeram pesquisas, tá, resumos de pesquisas na Wikipédia e pegaram tudo isso e adicionaram no filme, porque o desenvolvimento desse filme é precário. Por quê? Porque além de você ter um filme mal filmado, porque você tem essa base documental onde o diretor ele filma boa parte das cenas com a câmera na mão, então você tem um pouco dos zooms abruptos do nada que acontecem, você tem a câmera tremendo muitas das vezes, que acaba estragando um pouco a experiência ao meu ver. É um filme que não tem uma ambientação boa, não tem nenhuma construção de tensão, você não tem um ambiente de suspense, você não tem nada de terror nesse filme, tá? O que você tem é mais um filme genérico com situações, ao meu ver, que tipo assim, não são nada originais, percebe? Porque não é nada diferente do que a gente já viu em outros longas com essa temática de exorcismo, tá entendendo? E aí o filme também tem problemas sérios, de anacronismo. Por exemplo, o filme, eles tentam posicionar a história do filme em 1928. Só que aí algumas situações que vão sendo apresentadas no filme, como eu falei, você tem uma leve suspeita de que a produção, eles fizeram uma pesquisa, uma breve pesquisa, tiraram resumos da Wikipédia para colocar no filme, é o que parece. E com isso, tem uma questão a mais. Eles pegam essa questão e aí eles tentam articular questões que só foram desenvolvidas no gênero terror no período pós O Exorcista, no filme de 1973. E aí eles tentam pegar tudo isso, tá, e articular numa história que é posicionada em 1928. E aí o filme vai apresentando diversas situações repetitivas, Então o filme mostra a questão do vômito, a levitação, o uso do latim, as provocações e tentações, do demônio, os ataques psicológicos, Então você percebe que em muitas questões esse filme, ele acaba de uma certa forma servindo como uma cópia barata do filme do Friedkin, tá? Que, como já falei muitas das vezes, é o meu filme de terror favorito. Para mim é um dos maiores filmes de todos os tempos, tá? Para muitos um grande clássico, um filme atemporal. E claro que um filme dessa qualidade, ele serve sempre como parâmetro, como base de inspiração para muitos longas que tentam copiar esse método, tentam copiar esse modelo Friedkin, tá? A impressão que dá também é que o Dan Stevens e o Al Pacino, eles simplesmente chegaram lá no dia das gravações e já proferiram as palavras e frases que tinham que proferir. Parece que eles não fizeram qualquer ensaio antes, tá? Porque assim, o personagem do Dan Stevens acaba sendo descartado. As freiras que são apresentadas, elas só servem como testemunhas passivas da história, porque elas só estão ali para apanhar, para serem xingadas, para terem o cabelo arrancado e para sofrerem diante de toda a situação ali, tá? Mas elas não acrescentam nada de importante à narrativa. E uma pergunta que é bastante recorrente que muitos fazem: como que o Al Pacino e o Dan Stevens foram se meter nesse projeto? Como que alguém lê esse tipo de roteiro e mesmo assim aceita trabalhar nesse tipo de filme? Como eu falei, é um filme mal filmado, é um filme mal produzido, porcamente dirigido, tá? Que muitas das vezes acaba se tornando sátira. O filme tem que articular jump scares ao mesmo tempo em que tem essa base, tá, pseudo-documental que não me agrada. Como terror definitivamente não funciona. Para o Ritual, nota 1. Não tem o que fazer, é um filme fraquíssimo. Se você quiser assistir esse filme por curiosidade, eu espero que você se divirta, faça um bom uso, um bom proveito desse filme, tá?
para quem quiser, né, tirar algum proveito, algum entretenimento das situações apresentadas aqui. Para mim é um dos filmes mais feios que eu já vi no cinema. Mas enfim, vou fechando minha análise por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.